Meus queridos irmãos e minhas irmãs, para nós católicos é uma grande alegria caminharmos mais um ano litúrgico e escutarmos tudo o que o Senhor, o bom Deus, nos quis dizer, nos falou ao longo de todo esse ano, através de sua palavra, através da boca da igreja, nas homilias, mas também através de tudo aquilo que Deus permitiu que nós vivêssemos ao longo desse ano litúrgico. E em meio às vicissitudes da vida, Deus, nosso Senhor, também nos falou. Também nos acalentou o coração. A liturgia da igreja hoje, nessa solenidade de Cristo Rei, é como que a coroação de todo o ano litúrgico, porque nós vamos celebrar um dos artigos principais da nossa fé, a parousia, que é o momento em que Deus, nosso Senhor, virá dos céus para nos julgar, nessa vinda gloriosa e portentosa, que há 2000 anos nós esperamos. Por que é que nós estamos hoje aqui reunidos na igreja? Porque nosso Senhor nos falou, fazer isto em memória de mim. E nos deixou claro, por meio dos seus mensageiros, no 40º dia após a Páscoa, que Ele voltaria glorioso. E a igreja espera ardentemente a volta de nosso Senhor. Quando nós vemos essa leitura da profecia de Daniel, que é considerada o Apocalipse de Daniel, nós vemos que o que Daniel aqui nos fala está em uma total harmonia com aquilo que João, o evangelista, o vidente de Pátimos, depois nos vai dizer. Vamos lá. Daniel tem uma visão. E nessa visão noturna, Daniel vê entre as nuvens do céu, vinha um como filho de homem, aproximando-se do ancião de muitos dias, e foi conduzido à sua presença. Foram-lhe dados poder, glória, realeza, e todas as nações e línguas o serviam, e seu poder é um poder eterno, que não lhe será tirado, e o seu reino, um reino que não se dissolverá. O que é que Daniel está vendo aqui? Daniel está vendo o momento em que Cristo ascende aos céus. Veja, e senta ali à direita de Deus, e foi coroado como juiz de todos os povos, como rei do céu e da terra. E ali todos os povos, línguas e nações o serviam, o adoravam e davam a ele toda a dignidade do seu ser Deus. Esse texto aqui também nos fala do reino de Deus, que não se dissolverá, do poder que Deus tem, que é um poder eterno e que não lhe será tirado. Embora muitas vezes parece que no momento em que a gente vive da história, parece que o reino de Deus não chegou ainda, e parece até que Deus não tem poder. Mas por quê? Porque o reino de Deus e o poder de Deus, ele é todo espiritual. E usufrui desse reinado
e usufrui desse poder. Aqueles que são capazes de, dilatando o coração, fazer acontecer na própria vida aquilo que o próprio Senhor nos ensinou quando nos deixou a oração do Pai Nosso, como a oração mais magnânima da vida do cristão. Vocês sabem que a oração do Pai Nosso foi a única oração deixada por Jesus Cristo, por um pedido dos apóstolos: Senhor, ensina-nos a rezar, como João ensinou aos seus discípulos, e muitos deles eram discípulos de João, e tinham aprendido a rezar com João. João aqui, o Batista. E Jesus ensina: quando vocês forem rezar, digam assim. E aí começa com uma grande revelação. A revelação da nossa filiação. Pai nosso que estás nos céus. Ou seja, nesse momento o homem teve o privilégio de poder chamar a Deus de Pai, algo que era reservado só ao Filho eterno. A primeira grande revelação: Deus que está nos céus é Pai de Cristo, Ele é o primogênito. E porque Ele veio nos resgatar e nos salvar e nos tornar filhos de Deus, nele nós somos filhos do Pai, ou seja, somos irmãos de Cristo. E Cristo Jesus, ao ensinar, vai dizer: digam assim, venha a nós o vosso reino. Olha que coisa, é o reino de Deus que deve vir até o coração do homem. O reino de Deus não é um poder político, um poder temporal, um poder civil, um poder em um determinado espaço geográfico, não. O reinado de Deus é um reinado espiritual, que nós não podemos dizer está aqui, ou está ali, ou está alhures. Nós podemos dizer: o reino de Deus, nosso Senhor, ele começa aqui, dentro de mim. Quando eu, na minha insignificância, sou capaz de compreender que, dilatando o meu coração e abrindo a minha vida para Cristo, eu permito que Ele reine. E esse permitir que Cristo reine quer dizer que eu, enquanto cristão, filho de Deus, estou dizendo com a minha própria vida: Senhor, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, Senhor, que a Tua vontade prevaleça sobre a minha, que a Tua vontade, Senhor, possa extirpar a minha vontade, e que eu só tenha vontade, Senhor, se a minha vontade estiver em uma total harmonia com a Tua vontade, Senhor. Aí eu serei feliz. O que é que eu estou dizendo com isso tudo? Eu estou dizendo que o reino de Deus não é uma utopia. Eu estou dizendo que o reino de Deus, para nós católicos, para nós cristãos, começa com a intimidade com Cristo Jesus. E é aqui o que muita gente não consegue entender, o que muita gente não consegue compreender, que o homem, ele é livre para fazer na sua própria vida acontecer aquilo que Deus quer, aquilo que Deus permite. Mas quando ele não consegue fazer o que Deus quer, ele se torna escravo das suas vontades. E geralmente a vontade do homem é uma vontade que passa de um modo libertino, de um modo que o homem vai se distanciando de Deus e sendo escravo de si mesmo. E esse escravo de si mesmo
desemboca numa escravidão, em meio aos vícios, em meio aos pecados, em meio o homem se torna um servo de Satanás. E é o que muita gente também não consegue entender. Deus não tolhe a capacidade do homem. Deus não tolhe a liberdade do homem. Mas Deus deixa o homem livre para que o homem possa escolhê-lo, diferente de Satanás. Enquanto Deus é discreto e fica ali no seu lugar esperando que nós o escolhamos, porque Ele já nos escolheu quando assumiu a nossa condição. Nós temos que ter clareza que nós somos vaso de eleição. Primeiro Deus nos criou, depois Deus nos escolheu, depois Deus, nosso Senhor, veio nos resgatar. E Deus, como que diz assim, o que eu fiz está feito. Agora está nas mãos deles me escolherem. E Deus vive discreto, esperando nós o escolhermos. Como também nos diz o hino de nossa paróquia, escolhermos como penhor da salvação, ou seja, como fundamento da minha fé, da minha vida. Diferente do inimigo, que é mentiroso, que é sedutor, que cria todo tipo de situação para atrair o homem a ele, muitas vezes com uma pseudo-liberdade, que depois se transforma numa escravidão, numa pseudo-felicidade, que depois se transforma em uma grande frustração. Porque nada que vem de Satanás tem consistência. Tudo que vem de Deus é consistente. Tudo que vem de Deus tem consistência. Tudo que vem de Satanás não tem consistência. Por esses dias eu achei muito bonito. Um paroquiano me dizia assim: padre, me tira uma dúvida. Satanás pode ler os nossos pensamentos? E eu dizia: não. O que Satanás sabe de nós é aquilo que nós damos a ele liberdade de saber. Satanás não tem poder de entrar em nossas consciências. Deus sim, Satanás não. Lembrem que a onisciência é um atributo divino de Deus. E Satanás é uma criatura com poder limitado, porque criado por Deus. E ele só entra para bagunçar quando nós permitimos. Observem que todas as vezes em que nós caímos, nos afastamos de Deus, ou passamos por uma grande dificuldade na vida, é porque nós demos liberdade a Satanás de entrar na nossa vida e bagunçar. Se nós não dessemos liberdade, ousadia, ele não entraria. Mas se nós permitimos, com ele não existe diálogo. Ele vem e bagunça. Diferente de Deus, que quando nós permitimos, que quando nós dilatamos o nosso coração, quando nós nos abrimos, o Senhor, o bom Deus, adentra e nos faz de verdade gozar uma paz própria dele. Lembrem, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. E para usufruir essa paz, é preciso se aproximar de Deus e entender que tudo fora de mim pode estar em desarmonia. Eu posso estar passando por as maiores dificuldades, os maiores problemas, coisas até então nunca imaginadas. Mas quando eu estou em Deus, o meu coração, ele repousa em paz.
porque o nosso Deus é um Deus que, quando Ele reina nas nossas vidas, nós não queremos mais nunca abrir espaço para que Satanás adentre e bagunce tudo. Quando Cristo de verdade é Rei da minha vida, a minha vida tem razão, tem sentido. Mas para isso acontecer, é preciso da minha parte uma elegância muito grande em levar a sério as palavras de nosso Senhor. É preciso que da minha parte exista uma honestidade de dizer: Senhor, eu sou teu, reina, Senhor, em minha vida. Mas, minha gente, olha, como é que Cristo pode reinar? Se você quer fazer tudo segundo a sua cabeça, segundo os seus critérios, é sempre do jeito que você quer. Nunca é do jeito que Deus quer. Você sabe que Deus não permite que você faça determinada coisa e você decide por conta própria fazer. Como é que Deus pode reinar em uma vida onde quem está sentado no trono do teu coração são as suas paixões, são as suas vontades, e não é Deus quem reina ali? É impossível. É muito fácil você dizer que Deus reina em sua vida, mas onde no fundo quem reina é você. Aqui é o grande problema dessa teologia da prosperidade que nós vemos aí em meio aos protestantes. E é tanta barbaridade quando a gente vê muitas vezes certos cultos como que obrigam a Deus a fazer o que eles querem. Senhor, eu te ordeno. Não, de jeito nenhum. O homem precisa tomar consciência que Deus não é o seu escravo, que Deus não faz aquilo que o homem quer, que Deus faz aquilo que Ele quer. E o bonito, e o santo, e o digno é quando o homem vive uma vida espiritual tão santa que aquilo que o homem quer é aquilo que Deus deseja para a vida dele. Aí acontece a harmonia. Mas para a gente descobrir a vontade de Deus na nossa vida, a primeira coisa que nós temos que fazer é se pôr no nosso lugar. Cada um procurar o seu lugar de criatura limitada, e colocar Deus no lugar de Deus, de Criador, com poder ilimitado. Se nós pedimos algo a Deus e Deus não nos concede, não é porque Deus é ruim, é porque Deus sabe que aquela não concessão é algo importante para a nossa salvação. Cristão que vive assim, chega ao céu. Cristão que vive assim, chega até Deus. Então vejam, se eu quero de verdade fazer com que o reino de Deus ele aconteça, eu preciso primeiro criar uma intimidade e uma abertura de coração com Ele e levar a sério a minha vida de oração. Vejam esse diálogo de Jesus e Pilatos nos últimos dias, antes da morte, já praticamente condenado, sendo arguído, aqui interpelado pelo governador, e Jesus diz: eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade, e todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Ou seja, o cristão não pode viver em meio às mentiras.
em meio às ilusões, em meio às falsidades que a vida nos impõe. O cristão tem que escutar a voz de Cristo, porque quem é da verdade escuta a voz de Cristo. É verdade que muitas vezes a palavra de Jesus Cristo nos magoa, nos faz sofrer, mas por quê? Porque as nossas convicções de uma consciência laxa, mal formada, ainda não conseguem entender a vida com um olhar espiritual. A nossa consciência mal formada ainda tem um pensamento muito terreno, ainda tem um pensamento muito hedonista, ou seja, um pensamento que busca muitas vezes o prazer, e sem entender que o sofrer permitido por Deus é uma sementeira de salvação. E esse sofrer passa quando eu quero fazer uma coisa e esse meu querer não é aquilo que Deus quer para mim, e acontece um choque. Se a minha consciência não me acusa mais disso aqui, eu preciso urgentemente voltar o meu coração para o Senhor, o bom Deus. Permitir que Cristo reine. Sou eu, enquanto cristão, abdicar muitas vezes das minhas convicções heterodoxas, ou seja, diferentes da minha convicção de fé, diferente da minha concepção cristã da vida, onde devo olhar a minha vida com um olhar totalmente espiritual. Até porque nós somos espírito também. Não somos só carne. Temos um espírito eterno que nos impele, que nos joga todos os dias para os braços de Deus, em uma busca de se completar e de ser feliz. Olha, eu já falei tanto isso aqui. Se eu pergunto qual é o grande desejo do coração do homem, a resposta é uma só: Padre, eu desejo ser feliz. E é verdade que essa procura pela felicidade vai norteando muitas vezes a nossa vida toda. Por que escolhemos isso em detrimento daquilo? Porque isso aqui eu julgo que vai me fazer feliz. Mas aí eu preciso entender que se essa escolha que eu fiz aqui, ela está em harmonia com o projeto e com o plano de Deus. Se estiver, Cristo é meu Rei. Se não estiver, eu sou, eu mesmo, o meu Rei. E por incrível que pareça, o que é propagado em meio a esse momento da história que nós vivemos, o bendito século XXI, é um momento da história onde o homem, mais uma vez, tenta ocupar o trono de Deus. E não tem saída. Cada vez que o homem tenta caminhar sem Deus, ele vai caindo em uma grande dificuldade.
ele vai se degradando. E ele vai deixando de ser semelhança e passando a ser dessemelhança. O homem foi feito à semelhança de Deus. E quanto mais de Deus o homem se aproxima, mais próximo de Deus, mais parecido com Deus, o homem vai ficando. E quanto mais de Deus o homem vai se distanciando, mais diferente de Deus o homem vai se tornando. Cristo é rei, Padre? Sim. E é muito claro nas respostas que ele diz hoje: o meu reino não é deste mundo. Como o reino de Deus não é deste mundo, como Deus é rei e não reina neste mundo, nós temos que entender que nós somos seus súditos e estamos fora do nosso reinado. Estamos fora do nosso reino, porque o nosso reino é o céu. E o grande desejo de Deus é que nós possamos um dia reinarmos nos céus. Por isso, somos herdeiros da eternidade. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, no próximo domingo é o domingo do Advento, o primeiro domingo do tempo santo do Advento. E eu queria convidar vocês para que nós pudéssemos nos programar e vivermos de verdade um Advento santo, como homens e mulheres que escutam a voz da verdade, que é Cristo. Para que possamos de verdade, todos os dias, nas 4 semanas do Advento, deixar Cristo reinar e estar vigilante para o encontro com Ele. O tempo do Advento é um dos tempos mais bonitos da igreja. Um dos tempos que a igreja nos exorta com tanta simplicidade, como uma mãe que torce para que os seus filhos se convertam e de verdade sejam felizes. Mais 30 dias nós iremos celebrar o Natal de nosso Senhor. Vamos celebrar o Natal com grande zelo. Vamos celebrar o Natal com grande dignidade. Vamos celebrar o Natal com grande amor, pedindo ao Senhor, o bom Deus, que nos abençoe e que realize os nossos sonhos e os nossos projetos, para que eles todos estejam em harmonia com a vontade dEle. O Natal, o tempo do Advento, o tempo de preparação, é um tempo muito bonito, que nos faz pensar na pureza da vida, de servir ao Senhor, o bom Deus, com muito amor. Então eu desejo a cada um de vocês uma jornada santa no tempo santo do Advento, para que cresçam todos os dias na amizade com Cristo Jesus, e assim todos os dias nós possamos alcançar gloriosamente o reino dos céus. Vamos ficar de pé e vamos juntos professar a nossa